Olá, glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Mais um dia o Senhor nos permite estarmos juntinhas aqui para o nosso quarto vídeo, O Poder do Perdão. Amém? O Senhor já falou coisas tremendas ao nosso coração ao decorrer desta semana, e eu acredito que hoje não será diferente. Deus vai continuar falando, tratando, abençoando, cuidando, abrindo caminhos para Ele entrar realmente no nosso coração e fazer com que esta bênção poderosa do poder do perdão esteja realmente sobre as nossas vidas. Amém? E eu quero falar com vocês hoje a respeito de Moisés, Miriam e Arão. Né? Nós conhecemos este homem tão maravilhoso que foi Moisés, que conduziu o povo pelo deserto, né? Que Deus levantou como um grande líder e grandes coisas aconteceram na vida dele e através da vida dele. E a Bíblia diz que Moisés era um homem humilde, que não tinha outro igual no tempo dele na face da terra, né? Então, isso é maravilhoso. Quando Deus encontra humildade no nosso coração, ele descarrega exatamente muita autoridade espiritual. Amém? E é isso que Deus colocou na vida de Moisés. E nós vamos saber o que Moisés viveu, né? Moisés viveu muitas coisas maravilhosas, mas um pedacinho da sua história que ele viveu realmente essa questão do poder do perdão sobre a vida dele e como que ele se posicionou diante do Senhor, para que nós tomemos como exemplo e também nos posicionemos desta forma diante de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler aqui no livro de Números, no capítulo 12, nós vamos começar lendo o versículo 1, que diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que ele tomara por ter desposado uma etíope. Então, Miriam e Arão, eles eram irmãos, né? Inclusive irmãos mais velhos do que Moisés. E Moisés se casou com Zípora, eles não gostaram da escolha de Moisés e eles se assentaram, né? Se uniram e estavam ali falando mal do casamento de Moisés, falando mal da escolha, da esposa, da atitude de Moisés. Primeiro, muitas vezes nós não concordamos com as atitudes, com as ações do nosso irmão, mas isso não nos dá o direito de falar mal dele, né? Todas as nossas petições devem ser levadas diante do trono de Deus e lançadas à cruz do Calvário, para que o nosso Deus, ele tome as devidas providências em relação àquilo que porventura nós estamos descontentes, né? Inclusive as nossas murmurações devem ser levadas a Deus. Nós não temos que murmurar para Deus ouvir a nossa murmuração por aí. Nós temos que levar até diante do Senhor todas as causas, todas as petições, todos os incômodos, todos os atrapalhos, enfim, tudo aquilo que está de alguma forma trazendo feridas ao nosso coração, incômodo ao nosso caminhar, devem ser lançadas diante do nosso Deus. E Miriam e Arão se assentaram e estavam ali falando mal, entre aspas, fofocando mesmo a respeito do casamento do seu irmão mais novo, Moisés. Só que eles se esqueceram que Moisés também era o líder deles, era o irmão mais novo, mas era o líder deles, tinha a autoridade de Deus sobre a vida deles, né? E isso é muito sério quando nós nos levantamos para julgar, para fazer maledicências contra as pessoas, especialmente contra os nossos líderes. E os nossos líderes, eles estão como pais, como pastores, como patrão, né? Todas as pessoas que de alguma maneira exercem, professores, diretores, coordenadores, todas as pessoas que exercem liderança na nossa vida, seja qual área for, nós devemos ter um cuidado muito, mas muito especial com as palavras que nós proferimos em relação a essas pessoas. E o que aconteceu, né? Vamos ver o que aconteceu. Olha só no versos 2 do capítulo 12, né? No capítulo 1, Moisés e Arão, Miriam e Arão falavam mal de Moisés, e olha no capítulo 2, lá no finalzinho do capítulo. Eu, Senhor Jeová, os
ouviu. Nada passa despercebido aos olhos e aos ouvidos do Pai. Tudo ele vê, tudo ele ouve. Né? Então, eles estavam ali, sentados, só os dois, achando que ninguém ia ficar sabendo de nada, porém, a única pessoa que poderia não precisar saber, ouviu. O Senhor ouviu a conversa maledicente de Miriam e Arão contra o seu servo Moisés. E aí vamos ler o versos 8, lá no final também. Por que então não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha só, né? Deus aqui já numa reunião falando com Miriam, com Arão e com Moisés, né? Porque Deus, se você ler todo o texto, você vai ver que Deus mandou Moisés reuni-los, né? Então Deus relatou o que estava acontecendo na frente de Moisés, porque Moisés não tinha ouvido a conversa, Moisés não sabia de nada, Moisés estava de inocente, né? Mas Deus falou: não, eu vou esclarecer essa situação e eu vou tomar a justiça do meu servo. Olha só, amadas, como que eu e você, nós não precisamos tomar justiça nenhuma contra ninguém. Todas as pessoas que se levantam contra a nossa vida, se nós estivermos também a humildade de Moisés, e mesmo que ficarmos sabendo da situação, a gente possa entregar nas mãos do Senhor, o Senhor é que toma a nossa justiça, o Senhor é que toma a nossa peleja. Não, nós não precisamos tomar nenhuma atitude, Deus toma as atitudes devidas no nosso lugar. E a justiça de Deus, mas ela é muito mais poderosa que a minha e muito mais poderosa que a sua também. Então, nós não temos que ter esse tipo de preocupação. As pessoas que se levantam contra a nossa vida, elas vão ter que se ver com Deus e não conosco. É Deus que toma essa justiça e essa peleja do nosso lugar. Então, Deus mandou Moisés reunir Arão e Miriam na presença de Moisés, e Deus foi lá e falou: ó, eu ouvi, vocês estavam falando mal, vocês não tiveram temor de falar mal do meu servo, ir contra Moisés. E quando saiu a fumaça, a nuvem da presença de Deus, o que aconteceu? Miriam estava toda leprosa. Toda leprosa. E aí, meninas, o negócio ficou complicado. O negócio ficou complicado. Olha só, o versos 10. E quando a nuvem se retirou da tenda, eis que Miriam se encontrou coberta de lepra, como a neve. E Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava coberta de lepra. No mesmo instante, a justiça de Deus agiu na mesma hora. Sabe por quê? Porque Moisés não agiu. Mesmo no momento ali da reunião, quando Deus desnudou o pecado de Arão e Miriam, Moisés se calou. Aqui na palavra não conta que Moisés teve nenhum tipo de manifestação, nada. Moisés ficou quieto, Moisés ouviu o Senhor, né? E ali, no mesmo momento que a presença de Deus saiu, Miriam se viu coberta de lepra. E no versos 11, então Arão implorou a Moisés: ó meu Senhor, que não imponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e pecamos. O que Arão fez aqui? Arão reconheceu o seu pecado, a sua atitude louca, né? Que foi uma atitude louca de falar contra o seu líder Moisés. Não importando que Moisés era o seu irmão mais jovem, mais novo, não. Eles falaram contra o líder, eles conspiraram, eles falaram palavras maledicências contra o seu líder Moisés. E então, quando Deus desnudou a sua vergonha do seu pecado e Miriam ficou coberta de lepra, Arão foi suplicar a Moisés e reconhecer diante de Moisés que aquela atitude foi louca, né? E que ela se tornou um pecado diante de Deus. Então, muitas vezes, amadas, nós também precisamos nos achegar ao Senhor e dizer: Senhor, eu agi loucamente, eu agi
num momento assim de tremenda fraqueza, de domínio do inimigo sobre a minha vida e pequei. Mas eu imploro, através do meu arrependimento genuíno, que o Senhor perdoe o meu pecado, né? E aí tinha um intermediário, tinha Moisés. Por que intermediário? Porque Moisés era a causa, né? Moisés era o alvo deles. Foi de Moisés que eles falaram, foi contra Moisés que eles lançaram palavras maledicentes. Então, eles imploraram a Moisés. Arão reconheceu em nome dele, né? Porque ele diz: Nós agimos loucamente. Em nome dele e de Miriam, ele reconheceu o pecado e ele implorou a Moisés que fosse até o Senhor. Naquele momento, Moisés podia dizer: Não, eu não vou. Vocês falaram contra mim, eu vou ficar na minha. O Senhor já tomou a minha peleja, o Senhor já tomou a minha justiça, o Senhor já agiu, né? O Senhor já deu o castigo devido, então agora vocês se virem. Mas não, amadas. O que Moisés fez? Moisés tinha acabado de receber o benefício do poder do perdão. Moisés então foi até o Senhor interceder pela vida de Miriam. Aleluia. Olha só, no versos 13 diz: Então clamou Moisés ao Senhor Jeová, dizendo: Rogo-te, ó Deus, que lhe devolvas a saúde. Isso Moisés estava dizendo: Senhor, eu perdoo Miriam, eu perdoo Arão, e eu peço, eu rogo, né? Rogar quer dizer pedir com veemência mesmo, implorar ao Senhor, né? Eu imploro, eu rogo ao Senhor. Não impute sobre eles o castigo desse pecado, mas lhe devolvas a saúde, porque eu já perdoei. Eu já perdoei. Então, olha o poder do perdão. Olha o poder do perdão, né? Moisés tinha acabado de receber a justiça de Deus, né? Moisés estava inocente, nem sabia daquela situação, daquela fofoca, daquilo que seus irmãos falaram contra ele, mas o Senhor tomou a justiça de Moisés. E Moisés se calou, Moisés não se voltou contra os seus irmãos. E quando Arão chegou até ele para pedir a ele, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua fraqueza, a fraqueza de Miriam também, o pecado de Miriam também, reconhecendo que eles agiram loucamente, agiram de uma forma terrível, né? Foram nessos, foram tolos e pecaram contra Moisés, mas também pecaram contra Deus, porque estavam falando a respeito de um servo do Senhor, um servo amado, respeitado, humilde diante de Deus, que Deus falava face a face com ele, e então Moisés falou: tá bom, eu os perdoo e eu vou falar com o Pai. Aleluia. Olha que atitude linda, olha que coisa maravilhosa, olha o poder do perdão agindo, né? E Deus, então, se você ler todo o contexto, você vai ver que Deus deixou Miriam sofrer o castigo dos 7 dias fora do arraial, né? A vergonha de Miriam foi exposta a todo o povo, mas ela foi limpa da sua lepra e ela foi recebida novamente no arraial e o povo continua a sua caminhada. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer tomar a minha peleja, a sua peleja, a partir do momento que eu e você também sejamos humildes para perdoar todos aqueles que se levantam contra a nossa vida. E nós vamos viver o privilégio do poder do perdão. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a termos um coração perdoador, porque nós estamos entendendo, Pai, que muito te alegra, Senhor, quando o nosso coração é um coração perdoador. E o Senhor, então, toma as justiças das nossas causas nas suas mãos e nos defende, Pai. Nós não precisamos agir por conta própria. O Senhor verdadeiramente é o Senhor da minha justiça, é o Senhor da justiça da minha irmã, para que o nome do Senhor seja glorificado, nós assim aceitamos. Amém. E graças a Deus. Amém, minha amada. Olha que coisa linda, maravilhosa. Que Deus nos abençoe, que nós possamos verdadeiramente deixar as nossas causas e as nossas pelejas nas mãos daquele que tudo pode. Glória a Deus. E até amanhã. Amanhã nós encerramos a nossa semana, né, com o nosso tema, o poder